Boa tarde a todos. Comissão Permanente de Legislação, Comissão de Saúde e Educação. Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência, presidente Sidney França, o relator Sebastião Antônio, membro Valdir Cândido Oliveira. Agradecer a presença do vereador Nelson José de Bona, o presidente da Câmara, Valdecir Fernandes, vereador Pedro Inácio Sefrim. Temos, então, um projeto de lei do Executivo 023-2020, que cria o Conselho Municipal de Educação de Medianeira, o CEMEM. Pedir, então, ao relator que faça a leitura do projeto de lei, então, 023. Boa tarde ao presidente Sidney França dessa comissão, também ao membro Valdir de Oliveira, da Comissão de Educação, Saúde e Assistência desta Câmara Municipal. Também eu cumprimento o presidente dessa casa, Valdecir Fernandes, Nelson José de Bona, Pedro Inácio Sefrim, que acompanham essa sessão, também os funcionários dessa Casa Legislativa, do DPL, o Josemar, também o Lucas, da assessoria de imprensa, e também a quem nos acompanha ao vivo pela rede do Facebook. Este projeto de lei, número 23/2020, que cria o Conselho Municipal da Educação de Medianeira, o CEMEI, e dá outras providências, é composto de 9 páginas. Nós, então, vamos ler somente a mensagem de número 23/2020. Senhor presidente e senhores vereadores, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, valorosos cidadãos e cidadãs medianeirenses, na qualidade de prefeito municipal e no uso das atribuições legais a mim conferidas, tenho a honra de submeter à apreciação desta Corte de Leis, no termo do inciso 2º do artigo 41 da Lei Federal número 4.320/64, o projeto de lei número 023/2020, que cria o Conselho Municipal de Educação de Medianeira, CEMEM, e dá outras providências. Observadas as diretrizes e bases para a organização da educação nacional instituídas pela Lei Federal número 9.394/96, bem como o artigo 172 da Lei Orgânica do Município de Medianeira e as políticas educacionais instituídas pelo Plano Municipal de Educação, aprovado pela Lei número 471/2015, especificamente na submeta 14.9 do anexo único, que orienta para a criação do Conselho Municipal de Educação de Medianeira, órgão colegiado a fazer parte da estrutura organizacional educacional do município de Medianeira, sendo instrumento de ação social para atendimento às demandas da sociedade quanto à transparência e à qualificação dos serviços educacionais. Esperando contar com o indispensável apoio dos senhores vereadores na apreciação e posteriormente a aprovação do presente projeto de lei, reitero-lhes o meu respeito e consideração. Paço Municipal José de la Páscoa, Medianeira, 20 de abril de 2020. Ricardo Endrigo, prefeito municipal. Essa é a mensagem do projeto de lei, que conta com mais 8 páginas para a apreciação dessa Casa Legislativa. O parecer jurídico é uma ementa do direito administrativo, política administrativa, descentralização do Conselho de Educação, quórum, a maioria simples, pela sua legalidade, precisa-se de maioria simples. Submetido à assessoria, esse projeto de lei, oriundo do chefe do Poder Executivo, a assessoria jurídica exala o seguinte parecer. Vamos somente para a leitura da conclusão. Diante do exposto, exalamos o parecer favorável por entender que a matéria preenche os requisitos da legalidade. Salvo o melhor juízo, este é o parecer. Medianeira, 18 de maio de 2020, Valmiro Dacir da Silva, advogado desta Casa Legislativa. Relatório. Pedir, então, ao vereador Sebastião Antônio, relator, para ler o relatório, então, do projeto. Então, da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência, o parecer ao projeto de lei número 023/2020. Súmula. Cria o Conselho Municipal de Educação de Medianeira, CEMEM, dando outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Relator, vereador Sebastião Antônio. O relatório. O projeto de lei número 023/2020 dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Educação de Medianeira, dando outras providências.
A tramitação da proposição dar-se conforme o artigo 125 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Medianeira, tendo sido designadas as comissões de legislação e de educação para análise da matéria, conforme o despacho da presidência desta Casa. Devidamente examinada a legalidade pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, chega então a matéria a esta comissão, para ser analisada quanto ao mérito. É o relatório. Voto do relator. A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEM, número 9.394/96, estabeleceram as bases para a criação e institucionalização de conselhos municipais de educação, posteriormente referendadas pelo Plano Nacional de Educação, aprovado em 2001, através da Lei número 10.172/01. A Constituição Federal, em seu artigo 211, estabelece que cabe à União, Estados, Distrito Federal e municípios organizar, em regime de colaboração, os seus respectivos sistemas de ensino. A nível municipal, a necessidade de se criar o Conselho Municipal de Educação está preconizada no artigo 172 da Lei Orgânica Municipal. Se não, vejamos. Artigo 172. O Conselho Municipal de Educação, com estrutura e atribuições definidas em lei, é assegurada a participação na definição da política educacional do município. A nossa lei orgânica, no seu artigo 172, diz: ao Conselho Municipal de Educação, com estrutura e atribuições definidas em lei, é assegurada a participação na definição da política educacional do município. O Conselho Municipal de Educação, nos termos definidos pelos dispositivos legais acima mencionados, tem, entre outras atribuições, a tarefa de regulamentar o funcionamento dos sistemas municipais de educação, de conformidade com o que estabelece a Constituição Federal, aprovada em 1988, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em 1996. Os municípios passaram a ter a prerrogativa de constituir seus próprios sistemas de ensino ou permanecerem integrados aos sistemas estaduais. O Conselho Municipal de Educação desempenhará, junto ao gestor municipal, o papel de articulação e mediação das demandas educacionais da sociedade. O desempenho deste papel envolverá funções de natureza consultiva, propositiva, mobilizadora, deliberativa, normativa e fiscalizadora. Cabe ainda ao Conselho a tarefa de encaminhar o processo de elaboração do Plano Municipal de Educação. No exercício da função consultiva, cabe ao Conselho Municipal de Educação responder às consultas que lhe forem submetidas, tanto pelo Poder Público, secretarias ou órgão gestor da educação municipal, quanto por entidades da sociedade civil e cidadãos em geral, acerca de aspectos da legislação educacional e sua aplicação no âmbito municipal. A função propositiva é exercida quando o Conselho emite opiniões e sugestões na discussão do planejamento educacional e formulação de políticas educacionais do município. O Conselho Municipal de Educação também assume a função normativa, com competência para interpretar a legislação educacional e elaborar normas complementares no âmbito do município, no que se refere, por exemplo, à definição de diretrizes para a elaboração de regimentos escolares, autorização para funcionamento de estabelecimentos de educação infantil, créditos para avaliação e promoção dos alunos do âmbito da rede de educação municipal, respeitada a legislação vigente. Outra atribuição importante do Conselho Municipal de Educação é a função fiscalizadora e de controle social, no tocante à execução das políticas públicas e ao cumprimento da legislação educacional em vigor. Nesses casos, o Conselho Municipal pode chamar os responsáveis para a prestação dos esclarecimentos devidos, ou mesmo, quando for o caso, realizar sindicâncias e propor sanções estabelecidas em lei nos casos de descumprimento da legislação e das normas vigentes, podendo ainda formalizar denúncia junto aos órgãos competentes, seja o Ministério Público, Tribunal de Contas ou a Câmara Municipal. A função mobilizadora diz respeito ao papel do Conselho, enquanto órgão de representação da sociedade, a quem cabe promover, estimular e participar dos cidadãos no processo de discussão e elaboração das políticas e ações na área educacional, bem como acompanhamento e controle da sua execução. A função deliberativa, por fim, remete-se às questões e temas acerca dos quais o Conselho Municipal de Educação tenha poder de decisão. Enfim, o Conselho Municipal de Educação representa a possibilidade de concretização da gestão democrática no âmbito da educação municipal, a partir da participação da população na elaboração das políticas educacionais local e na definição dos objetivos e metas prioritárias, no que toca à oferta da educação básica no município. Tendo em vista o exposto acima e a importância que representa o Conselho Municipal da Educação para o desenvolvimento educacional do município, voto pela aprovação do projeto de lei do Executivo número 23/2020.
É o meu voto, salvo o melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 19 de maio de 2020. Sebastião Antônio, relator. Obrigado, vereador Sebastião Antônio, pela leitura. E coloco, então, em aberto, se alguém quiser discutir sobre o projeto, vereador Valdir Cândido Oliveira, vereador Sebastião. Na verdade, Sua Excelência, nós já deixamos claro aqui no nosso relatório da comissão, onde expomos o nosso parecer, da importância, né, de que tem esse Conselho Municipal da Educação, representando a possibilidade de concretização de uma gestão bastante democrática no âmbito da educação do nosso município, a partir da participação da população na elaboração das políticas educacionais locais. Então, e também na definição dos objetivos e metas prioritários no que toca à oferta da educação básica no município. Com a participação de vários membros, esperamos que essa representação possa ser a melhor possível e que os resultados também colhidos por esse município sejam os melhores. Coloco, então, em votação o voto do relator. Os favoráveis permaneçam sentados, contrário que se levante. Aprovado por todos, então. Peço então para o vereador Sebastião Antônio, relator, ler então o parecer das comissões, a conclusão. Então, diante da votação, a Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência vai emitir o seu parecer ao projeto de lei número 023/2020, que cria o Conselho Municipal de Educação de Medianeira, CEMEM, dando outras providências, da autoria do Executivo Municipal, tendo como relator o vereador Sebastião Antônio. O parecer é de número 006/2020, visto, relatados e discutidos, votaram da seguinte maneira os membros da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Sidney França, pelas conclusões do relator. Valdir Cândido Oliveira, pelas conclusões do relator. Relatório, portanto, aprovado, seguindo como parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Esse é o parecer, salvo... Este é o parecer, salvo o melhor juízo do soberano plenário, Sala das Comissões. Eu li anteriormente Comissão de Finanças, seguindo como parecer da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência. Sala das Comissões, 19 de maio de 2020, Sidney França, presidente, Valdir Cândido de Oliveira, membro. Com a aprovação, então, da comissão, ele segue seus trâmites normais. Agradeço a presença desta comissão, a presença do vereador Valdir Cândido de Oliveira, presença do vereador Sebastião, dos presentes que aqui se encontram também. A quem nos acompanhou pela página do Facebook, tenham uma excelente tarde, todos.